estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, né, dia 17 de março do ano 2021. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo aqui nos estúdios o Toênio Lobo, médico otorrino. Já pode mandar para cá a sua pergunta. O nosso WhatsApp 992053030, tá bom? 992053030 está no ar. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Toênio Lobo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre perfuração tipânica, perfuração do tímpano, né? O que fazer e como detectar, por exemplo? Bom, a detecção da perfuração da membrana timpânica é muito fácil de se obter essa informação. Basta que o médico examine o paciente através de uma otoscopia, quer dizer, você vai usar um instrumento óptico que é o otoscópio, e através dele visualizar o conduto auditivo externo e ver como está a situação da membrana timpânica. A perfuração ela é facilmente detectável só com esse exame, não precisa de exame complementar para fazer o diagnóstico. Às vezes, se tiver uma perfuração muito pequena, quase microscópica, pode ser necessário recorrer a algum tipo de exame que seria a imitanciometria, mas é muito, muito raro. Geralmente a perfuração ela é facilmente detectável através de um exame simples, só o médico usar o otoscópio. O zumbido no ouvido é um sinal? Zumbido é uma das consequências mais comuns de quem tem perfuração timpânica. Eu diria que quase 100% de quem tem perfuração timpânica vai ter algum grau de zumbido. É muito raro a pessoa ter perfuração e não ter nem um mínimo zumbido. Então é um sintoma de alerta, digamos assim, para quem tem perfuração timpânica, o zumbido é um deles. E como é que quando é que a perfuração timpânica ela passa a ser realmente um incômodo na sua vida, por exemplo? Sempre. A perfuração timpânica é sempre um incômodo na vida do paciente e um risco à saúde do ouvido. Por quê? Vamos relembrar o que a gente já comentou aqui outras vezes, a anatomia do ouvido. O ouvido da gente tem o ouvido externo, que é a orelha e o conduto auditivo externo, o canal do ouvido. No final do canal, você imagina que está caminhando num corredor. Um corredor, ao invés de retangular, como é um corredor de uma casa, um corredor redondo, que é o canal do ouvido. Chegando ao final desse corredor, você encontra uma parede totalmente fechada, sem janela, sem porta, sem nada. Então, digamos que essa parede é a membrana timpânica. Só que é uma paredezinha delicada, uma membranazinha, como o próprio nome diz. Por trás dessa parede está o segundo segmento do ouvido, que é o ouvido médio. O ouvido médio ele é como se fosse uma caixa de ressonância, imagina uma sala em miniatura. Piso, teto e 3 paredes dessa sala são de osso. É a estrutura óssea do ouvido médio. E uma dessas paredes, que é a membrana timpânica, é uma estrutura muito delicada. É como se você comparasse uma sala de concreto com uma parede de isopor, digamos assim. Obviamente, qual é a parte mais frágil? A membrana timpânica. Se houver qualquer problema dentro do ouvido médio que possa gerar uma ruptura de alguma dessas paredes, obviamente quem vai romper é a membrana timpânica. Então, as causas de ruptura de membrana timpânica, de perfuração timpânica ou de ouvido estourado, como é mais conhecido, a perfuração da membrana timpânica, as causas mais comuns são ou infecciosas, uma infecção geralmente do ouvido médio, mas que também pode ser do ouvido externo, principalmente se o agente causador da infecção do ouvido externo for um fungo. O fungo, quando ele atinge a membrana timpânica, mesmo pelo lado de fora, digamos assim, ele geralmente é mais agressivo a essa membrana do que as bactérias. E é mais comum que ocorram perfurações na membrana timpânica por causa disso. Mas a grande maioria das causas infecciosas que causam a ruptura da membrana timpânica são as infecções do ouvido médio. Por quê? Porque lá dentro, quando tem uma infecção, se produz muita secreção, e esse aumento de quantidade de secreção pode não ser suportado a pressão alta pela membrana timpânica, ela rompe, ela estoura. E isso, se não for tratado no momento certo, no futuro pode ser corrigido com cirurgia. Mas o ideal é que seja evitado chegar a esse ponto. As infecções do ouvido externo também podem perfurar, como eu disse. São menos frequentes, mas também ocorrem. O ideal é que a pessoa apresentou sintomas no ouvido,
procurar, como eu sempre digo aqui, imediato atendimento médico, porque você pode prevenir uma complicação maior. Uma das maiores complicações que existem das infecções são essas aí. A perfuração da membrana timpânica. A perfuração da membrana timpânica, se tratada na fase inicial, quer dizer, se você tiver a chance de tratar ainda quando está com a infecção, e não como uma sequela dessa infecção, a chance de regeneração dessa membrana é enorme. Eu diria que mais do que 80% a 90%. Se você deixar passar a infecção, a infecção cronificar, passar mais de 30 dias de infecção, e só então começar a tratar, a chance de regeneração dessa membrana timpânica, quer dizer, a própria cicatrização do organismo, ela vai praticamente a zero. Aí, se ficar perfurado, tem que se fazer uma correção cirúrgica, o que não é desejável para ninguém. É melhor que ela cicatrize por si só. Outra causa de perfuração da membrana timpânica é a perfuração traumática, quer dizer, pancada. A principal causa de perfuração timpânica traumática é cotonete. Às vezes, uma criança usando cotonete perfura, às vezes um próprio adulto usando, vem outra pessoa sem querer, bate na mão, perfura. Eu já vi muitas vezes perfuração de membrana timpânica causada por cotonete. Do mesmo jeito, se for tratado de imediato, a chance de regeneração é muito maior. Então, sobre a perfuração, é isso que a gente teria a falar, especificamente das causas para ela. Agora, consequências. Quem tem perfuração da membrana timpânica, é aquele corredor que é fechado no final, como a gente falou, ele fica aberto. Você chega no final do corredor, aquela parede que deveria estar totalmente fechada, ela está aberta. Digamos que tem uma janela aberta nela. Então, todo e qualquer contato que esse ouvido tenha com o meio externo pode levar problemas para dentro do ouvido médio. Principalmente através de água. Toda vida que a pessoa molhar o ouvido, a água vai levar junto com ela, que toda água tem bactérias, algum germe. E essa contaminação do ouvido médio, que é para ser estéril, teoricamente o ouvido médio não tem bactéria nenhuma, gera processos infecciosos de repetição. Então, uma infecção atrás da outra, uma infecção atrás da outra. E isso vai cada vez mais causando danos ao funcionamento do ouvido. Pode causar progressivamente perda de audição, e isso pode não ser reversível depois nem com a cirurgia. A nossa ouvinte Nilzete coloca o seguinte: doutor Enio, tem um zumbido diariamente sem parar. Pode ser uma perfuração? Eu escuto muito pouco nesse ouvido e queixo-me do uso do cotonete. A perfuração, geralmente, ela é percebida pelo paciente ou no ato, se for traumática, por exemplo. Se o cotonete perfurar a membrana timpânica, é muito raro que você tenha uma perfuração sem percepção. Geralmente, ela causa dor, muitas vezes otorragia, quer dizer, o ouvido ou sangra ou então apresenta alguma secreção purulenta depois. Mas grande maioria das infecções ela é seguida de otorreia, quer dizer, secreção amarelada, purulenta, com pus, drenando através do conduto auditivo externo. A grande maioria. Há exceções, lógico. Mas é muito raro a pessoa ter uma perfuração sem saber que a tem. A menos que tenha sido um processo muito antigo, ainda na infância, e a criança não tinha como saber, e virou adolescente, virou adulto, e tem essa perfuração sem saber. Mas, na grande maioria das vezes, o paciente sabe que tem. Por quê? Porque o processo que desencadeou a perfuração, ele é percebido facilmente pelo paciente com dor, com otorreia, com otorragia, esses sintomas que eu falei anteriormente. Então, no caso dela, eu acho pouco provável que seja uma perfuração, a não ser que ela tenha esse histórico. E ela disse que nem dói nem sangra. Pois é. Então, se ela não teve o passado de infecções, de estourar o ouvido, digamos assim, de sair secreção de dentro do ouvido, eu acho pouco provável que seja essa a causa. Existem muitas causas possíveis, tanto para zumbido como para diminuição de audição. De toda forma, ela deve investigar. O ouvido é muito importante, não pode ficar sem investigação isso aí. Doutor Enio, sofro muito com meu ouvido tapado e depois limpa, mas fica meio moco, né? Seria também perfuração timpânica? Também acredito que não. Como a mesma resposta que eu dei à pergunta anterior, se fosse uma perfuração timpânica, ela teria percebido em algum momento esses sintomas relatados por mim. Então, é mais provável aí que seja ou produção excessiva de cerume, de cera, ou algum processozinho inflamatório que descame a pele do ouvido. Às vezes a pele do ouvido descama muito e forma uma espécie de rolha tampando o conduto auditivo. E se molhar também pode infeccionar, e como está incomodando, tem que também ser investigado para ver se é isso mesmo, porque se for isso é fácil de resolver. Na hora que remove aquele obstáculo, seja ele a cera, seja a rolha epidérmica, quer dizer, a rolha de pele,
Na hora que remover, está resolvido o problema. Então, é fácil de resolver se for isso, e deve ser sim investigado e tratado. Para remover esse excesso de cera, no caso, tem que recorrer ao otorrino, não é isso? Ou a outro médico, mas o especialista... Não pode fazer por conta própria. Não, por conta própria nem pensar. A cotonete aí só atrapalha a situação. Vai empurrar ele só mais faz empurrar, né? Vai empurrar mais para dentro, ele tira um pouquinho, mas o excesso mesmo empurra para dentro, forma uma rolha mais compacta ainda, mais arrochada, digamos assim, lá dentro, e isso só aumenta o problema. Então, cotonete contraindicado. Procurar atendimento médico, de preferência com otorrino, lógico, que é outro especialista em ouvido, mas os outros médicos também são habilitados para fazer essa avaliação. Doutor Enio, bom dia. É normal quando a gente usa a medicação dentro do ouvido, esse remédio sair? É normal. O ouvido, como eu disse há pouco tempo, o ouvido externo ele tem um limitador que é a membrana timpânica. Então é um canal que é fechado, totalmente fechado no final dele. Então, na medida que você pinga um remédio no ouvido e inverte a posição da cabeça, volta a posição da cabeça normal dela, aquele remédio ele vai voltar, é natural. E o uso do medicamento em gota otológica, ele não precisa que esse remédio seja totalmente absorvido lá. Você espere absorver, não, que você vai ter que passar horas esperando que ele seja totalmente absorvido. O importante é que ele molhe a pele e na hora que volta o excesso, a pele estando molhada, ela vai absorver esse medicamento e ele vai ter a ação esperada dele. A Santana Medeiros pergunta, lavagem com frequência no ouvido pode causar perfuração? Lavagem em técnica incorreta, se a técnica usada não for totalmente correta, ela pode causar perfuração na primeira vez, não só quando é frequente. Então, a primeira coisa, para lavagem de ouvido, tem que se usar uma técnica correta. Uma pessoa que saiba realmente fazer, não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer lavagem de ouvido. A posição do jato, a intensidade do jato, o material usado, tudo isso é importante para a segurança do ouvido. Então, perfuração de tímpano pode, sim, advir de lavagem de ouvido, mesmo sendo feito na técnica correta. Por exemplo, se o ouvido estiver inflamado, há um risco muito maior de, durante uma lavagem, ocorrer perfuração timpânica. Se tiver inflamado, usando na técnica correta, bem entendido o que eu falei agora, se tiver inflamado e for usado na técnica errada, então há uma grande chance de ocorrer essa complicação. Sim. O ouvido, ele é a parte mais sensível do corpo humano? Não, eu não diria isso. Eu acho que o olho é muito sensível, o ouvido tem uma sensibilidade altíssima. As partes externas eu acho que são as duas mais sensíveis. E a região genital, lógico, né? Então são as áreas mais sensíveis em termos de dor, em termos de ao toque reagir. O olho, realmente você não consegue tocar o seu olho com o próprio dedo, para você ver como é sensível. Então, são as áreas mais sensíveis, são essas aí que eu acho que eu citei. O ouvinte pergunta, nimesulida pode ser usada no ouvido? Nimesulida? Sim. Nimesulida é um medicamento para uso oral. Ouvido? Ele pode ser, existe a possibilidade de você fazer, por exemplo, diluir em água e gargarejar para uso externo. Dentro do ouvido, nunca ouvi essa opção de ser usado, não. Tem mais pergunta aqui chegando, ouvindo conta o seguinte, tem uma zoada, um barulho no ouvido como se fosse água, dá tipo um sopro, o que é que pode ser? Isso aí é um tipo de zumbido, aí pode ser gerado no ouvido externo, se for uma rolha de pele ou cerume, pode ser gerado no ouvido médio, se tiver uma disfunção tubária ou se tiver alguma secreção acumulada lá dentro, ou pode ser gerada no ouvido interno, que é a parte mais nobre do ouvido, que capta realmente todas as informações sonoras recebidas pelo paciente. Por último, pode ser gerado também já dentro da cabeça do paciente. O ouvido, quando ele recebe e processa o som, envia essa informação para o cérebro através do nervo auditivo. E esse nervo auditivo ele tem um trajeto até chegar ao centro auditivo dentro do cérebro. Ele sai do ouvido, tem um trajeto por dentro da cabeça e vai chegar ao centro que coleta as informações no cérebro, que seria o centro auditivo. Nesse trajeto, ele passa, às vezes, próximo aos grandes vasos do pescoço, que é a artéria carótida, a veia jugular, e isso, às vezes, se a proximidade ocorrer além do normal, quer dizer, for mais próximo do que normalmente ocorre, o paciente também pode perceber o fluxo sanguíneo através desses grandes vasos pelo nervo auditivo. Então, esse é um tipo de zumbido que é específico para esse caso que eu citei, que também pode ser uma das causas aí. Então, não dá para dizer o que está acontecendo com ela sem avaliar, mas todas essas causas que eu citei podem fazer parte do processo de investigação.
Tem mais pergunta aqui chegando. Ouvinte pergunta, numa consulta médica, há como determinar se a perfuração ela é antiga? Normalmente sim. Quando você examina a membrana timpânica, quando tem uma perfuração, você vai olhar o ânulus, quer dizer, o anel que faz o limite da perfuração. Esse ânulus, esse anel, ele pode ser fibrótico ou não. Quando há uma fibrose, aquela tem uma característica de fibrose, ele dá a entender, dá uma suspeita para a gente que é uma perfuração antiga. Quando esse anel ele não é fibrótico, ele é ainda bastante vascularizado, dá a entender que é uma perfuração mais recente. Então dá para a gente suspeitar sim. Muitas vezes não dá para ter certeza. Se for, por exemplo, uma perfuração de um mês, aí fica realmente difícil do médico examinar e ter certeza se essa perfuração era de 10 anos atrás ou só de um mês. Mas quando é mais recente, quanto mais recente, mais fácil você perceber, entendeu? Se for realmente já meio termo, uma perfuração não tão recente e não tão antiga, quando você examina, às vezes já tem um anelzinho fibrótico se formando, aí você não vai saber se ela foi de 30 dias atrás ou de 30 meses. Isso acontece. Independente do tempo, se é antigo ou se é recente, dá para resolver. Dá para resolver. Qualquer forma, a perfuração timpânica tem solução. A solução, quando recente, geralmente é com medicamentos e esperar que o organismo faça parte dele, que cicatrize. Sendo bastante recente, essa chance é enorme, eu diria de 80% a 90% para cima. E sendo perfuração antiga, eu já vi perfurações antigas fecharem por si só. Mas eu acho que eu conto 2 nos dedos das mãos, só de uma das mãos, nesses 22 anos de profissão. Então, é muito raro a perfuração antiga fechar por si só. Bom dia, doutor Enio. Como é o procedimento de cirurgia na orelha de abano? Pergunta o ouvinte. A cirurgia é relativamente simples. Em pacientes adultos, a gente consegue fazer o procedimento somente com anestesia local. Então, o paciente não precisa ser internado, ele vai fazer o procedimento e no mesmo dia a seguir a cirurgia já vai para casa. Em crianças maiores, de 10, 11 para frente, ou 9, se for uma criança muito tranquila, também dá para fazer com essa mesma técnica. E em crianças menores, que eu só recomendo a partir dos 6 anos, às vezes é necessário, além da anestesia local, fazer também uma sedação. A sedação, para o paciente não precisa ser entubado, também não vai precisar ficar internado a seguir, vai ficar só um período de observação depois da cirurgia. Então essa sedação, ele, digamos que dorme na hora da cirurgia, mas não perde totalmente os sentidos. Ele de vez em quando vai acordar e, quando necessário, o anestesista vai aumentar a sedação para que não tenha nenhum incômodo maior durante o ato cirúrgico. Mas são essas 2 opções que a gente tem para fazer a cirurgia de otoplastia, que é o nome dessa cirurgia. Como é que é feita? A técnica cirúrgica é muito simples, é aumentar a dobradura da orelha. Geralmente as pessoas que têm a orelha em abano, ela é mais retificada e não tem a dobradura como deveria ser. Então, faz-se uma incisão por trás da orelha, não fica a cicatriz aparente, e isso corrige essa dobradura da orelha. Às vezes tem que tirar o excesso de concha. A concha é essa parte que você vê logo próxima ao meato acústico, quer dizer, essa entrada do ouvido. Tem gente que tem a concha muito grande, a gente tem que tirar o excesso de concha também, mas são procedimentos intraoperatórios, digamos assim, que não convém detalhar aqui. Mas o fato aqui é que a gente consegue corrigir a posição da orelha, volta à posição que seria esperada como anatômica, e é um procedimento simples que dá para fazer num dia, e no mesmo dia o paciente está em casa. A única diferença é que em crianças menores ou pessoas que tenham muito medo de cirurgia pode precisar de sedação. E nos maiores e que não tem esse medo, faz com anestesia local somente. Então o termo correto é orelha em abano. Orelha em abano. É uma questão estética ou realmente é de saúde? Somente estética. Aí é somente estética, não tem nada que prejudique a saúde do paciente em a orelha fugir dessa anatomia normal. Nada, absolutamente nada. Não perde a audição. Mas se a pessoa se sentir bem, é bom fazer, né? Se não se sentir bem. Aliás, se a pessoa se sentir bem com a cirurgia, é sempre bom. A pessoa tem que estar se sentindo bem de uma forma geral. Se é uma coisa que incomoda, eu sempre pergunto para o paciente, isso realmente lhe incomoda? Essa semana eu atendi um rapazinho de 11 anos na clínica. E a primeira pergunta que eu fiz não foi aos pais dele, foi a ele. Se ele realmente se incomoda com a situação e se quer fazer. Como a resposta partiu dele, que realmente quer, então aí a conversa já muda de figura, ele quer.
Então a pessoa tem que querer, tem que se sentir incomodado com o que lhe causa alguma alteração, seja de comportamento com os colegas. Muitas vezes é o coleguinha que fica famoso tirando onda, tirando sarro. Tirava muito onda comigo, povo, quando eu estava lá em Jardim, na escola rural. Mas aí, como você mesmo disse, você se sente bem, você vai lhe fazer bem, né? Se vai lhe fazer bem, mas você pode conviver com a orelha em abano. Pode, em termos de saúde, não lhe prejudica em nada. Só se for saúde mental. E, às vezes, de tanta perturbação dos colegas, cria-se aquela restrição ao convívio social. Às vezes uma criança dessa, ela começa a tentar se isolar do convívio social para que não seja aperreada, para que não tirem onda com a situação anatômica da orelha. O ouvinte pergunta, doutor, a labirinte tem cura? A labirintite? Sim, labirintite, aliás, tem cura? Tem tratamento, digamos assim. Dizer assim que vai se tratar um problema do labirinto, seja ele qual for, e que vai resolver em definitivo, é pouco provável que qualquer médico vá assumir essa responsabilidade de dizer que consegue curar. Normalmente você pode dizer de certeza que tem como resolver, sair da crise e ficar bem. Agora, se um dia vai voltar ou não, não dá para assumir esse compromisso não. É possível que voltem em outras crises. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor Enio. Aqui é Maria José. Tenho um chiado no meu ouvido direito, que chia direto no meu ouvido. Meu ouvido fica chiando direto e eu quase não estou escutando por ele. Já fui para um médico aqui em Parelhas, que eu não moro em Parelhas, não, eu moro aqui no município de Jardim de Seridó, mas fui para esse médico em Parelhas. Ele me falou que o meu ouvido, eu quase não ouvo por ele, não ouço por ele. Ele passou um exame, eu fiz aqueles exames que a pessoa, para ouvir, eu não ouço quase nada por ele. Aí fui para outro aí em Caicó. Eu não sei se foi o senhor ou foi outro médico, eu não lembro. Aí ele passou um tratamento para mim. Disse também que eu não fiz o mesmo exame que eu fiz em Parelhas, fiz aí, ele disse que eu não ouço quase nada por ele. Aí ficou de eu ir esse ano, e com um ano, para ele examinar de novo, para ver como era que estava meu ouvido. Mas por causa dessa pandemia, eu não fui com medo. Aí pronto, ele está do mesmo jeito, chia de noite e de dia. Quando é de noite, esse chiado aumenta mais. E eu não estou quase mais ouvindo por ele, só ouço pelo esquerdo. O senhor poderia me dizer se eu tenho alguma chance de ficar boa dele? E esse chiado, e aí? Bom dia, dona Maria José. Aí é o seguinte, o ouvido da gente ele pode causar zumbido em qualquer um dos 3 segmentos que eu citei, no ouvido externo, no ouvido médio e no ouvido interno. No ouvido externo, certamente não é. Como ela já passou por outros colegas otorrinos, se fosse do ouvido externo, já teria resolvido com uma certa facilidade. Pode ser um problema do ouvido médio, às vezes acumula uma secreção lá dentro que pode causar tanto diminuição na audição como o zumbido. Mas eu diria que também não é muito provável que seja não, porque também já poderia ter sido resolvido na época. Então tudo indica aí que ela tem um problema no ouvido interno. Os problemas do ouvido interno, quando antigos, eles geralmente não tem como resolver e recuperar a audição. Mas é importantíssimo que ela faça esse acompanhamento, por quê? Porque ele pode estar progredindo. E se ele estiver progredindo, tem que se descobrir a causa para bloquear essa progressão. Pelo menos, se não for possível recuperar, não deixar piorar mais ainda. E, além disso, ver se existe a possibilidade de o problema que afetou o ouvido direito também venha a desencadear problema do ouvido esquerdo. Então, ela tem que realmente manter esse acompanhamento que foi sugerido para ela o ano passado. Eu acho que tem que enfrentar um pouquinho o medo da pandemia, ver a possibilidade de ir ao seu médico que lhe acompanhou na época, ou a outro colega que seja da sua preferência, e fazer esse acompanhamento sim, não deixe de fazer não. É importante porque primeiro tem que saber a causa e segundo saber como é que está a evolução, para tentar bloquear essa piora ou prevenir o problema no outro ouvido. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, quero saber do médico aí, doutor Wender,
que minha mãe tem 75 anos. Tem 75 anos e assim, ela provoca os vizinhos tá roubando a água dela, não quer que as crianças corram na caçada dela, tomando abuso do povo. Um dia eu tava lá, ela disse, tinha tanta raiva da vizinha e do filho do sobrinho dela, que chama o capanga dela, sabe? E uma menina dela, neta dela, que tem uns 10 anos, tanto ódio essa moleca velha que tentar dar um murro na cara. Eu disse, pelo amor de Deus, mãe. Aí ela é moca, ela usava aparelho, não usa mais, sabe? Aí disse que é uma zoada que é o povo que faz essa zoada. Eu disse, não, mas sobre vida, ela não escuta não, gente, direito. Ela entende às vezes, né? Obrigada. Um abraço, querideiro, Tuênio. Pelo que eu entendi, o questionamento dela é saber se a surdez, a moquice, como ela chama, tem relação com essas alterações do comportamento. Pode ter correlação indireta, digamos assim. Obviamente não é só o fato de ter a surdez, de ter esse chiado no ouvido que está causando essas alterações comportamentais. Pode estar contribuindo, mas causando por si só, não. Senão todo mundo que tivesse perda auditiva agiria dessa mesma forma. Mas pode causar o estresse dela, por exemplo? Pode, como eu disse, agravar o estresse. É um fator agravante de estresse, de ansiedade, de alteração comportamental. Então, vale a pena ela realmente checar como é que está essa questão da audição, talvez voltar a usar o aparelho auditivo, mas vale a pena também ela fazer um acompanhamento dessa parte psiquiátrica para ver se vai precisar algum tratamento, algum medicamento específico para isso. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria de perguntar. Minha menina, ela é normal, ela não tem problema no ouvido, mas todas as vezes que ela toma banho de mar ou de piscina, ela sente muita dor mesmo. A última vez que ela tomou, ela sentiu tanta dor que ela ficou sem controle, ela ficou muito agitada. E aí, Tuênio? Eu não consegui compreender muito bem se essa dor é só na hora que ela está na piscina ou é após sair da piscina ou do mar ou de onde ela estiver tomando banho que começa esse processo de dor. Se for só durante o banho, é até possível que ela tenha alguma perfuração e não saiba. A perfuração timpânica, quando existe e que tem contato com água, pode causar dor. Se é um processo que ocorre após o contato, aí isso é muito comum, é algo bastante comum, não é raro não, porque a pele do conduto auditivo externo, a pele do canal do ouvido é muito fininha, muito delicada, em algumas pessoas mais do que em outras. Se esse for o caso dela, sempre que ela tiver contato, essa pele pode terminar por exposição excessiva a águas inflamando, e isso pode causar bastante dor. Então tem essas duas possibilidades aí precisaria examinar para ver o que é que está causando esse processo de dor na criança. Não é normal, isso aí não é normal que ocorra. Tem alguma coisa desencadeando, ou das duas uma, ou a perfuração da membrana timpânica, que eu acho menos provável, ou essa pele mais delicada que pode inflamar ao contato com água. Esse eu diria que é a hipótese mais provável. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor, bom dia. Meu pai tem 73 anos e ele está com dificuldade, assim, às vezes ele fica com dificuldade de ouvir. Aí eu pergunto a ele como é o porquê, assim, aí o jeito dele falar, eu acho que eu estou perdendo as oiças, que nem diz ele. Aí eu pergunto, com a idade vai avançando, conforme a idade vai avançando, o ser humano pode ir perdendo a audição também? E aí, Tuênio? Bom dia, meu amigo. Pode não, vai, todos nós. Quem viver terá essa perda de audição gradativa. Agora, isso é individual, não dá para dizer que o problema dele seja da idade, é do processo de envelhecimento. Tem gente que com 73 ainda ouve 100% bem. E certamente tem gente com os mesmos 73 que ouve bem pior do que o seu pai. Então, isso é o grau de perda, a velocidade de perda auditiva própria da idade, do envelhecimento do ouvido, digamos assim, vai ocorrer com todo mundo, mas numa velocidade diferente de pessoa para pessoa. Isso chama-se presbiacusia, quer dizer, o envelhecimento do ouvido. E, como eu disse, vai acontecer com todos nós desde que nós envelheçamos. Às vezes a gente vai começar a perder mais à frente, às vezes mais precocemente, mas iremos perder. Mas tem jeito, tem solução para isso. Se realmente o problema do pai dele for as oiças ficando curtas, como ele disse,
decorrente do processo de envelhecimento, existe a opção de usar-se um aparelho, e hoje os aparelhos, os melhores aparelhos, dão um resultado bastante satisfatório. Melhora muito a percepção do som pelo paciente e principalmente a compreensão das palavras, ele poder conversar novamente com a família, com os amigos e melhorar o convívio social dele. Porque o que me preocupa nesses pacientes é que às vezes a cabeça é muito boa, mas com a perda de audição, a diminuição de audição, ele tende naturalmente a se isolar do convívio com a família, com os amigos. Por quê? Porque ele não participa das conversas, não consegue acompanhar, e aí esse isolamento pode prejudicar muito a parte intelectual do paciente, pode favorecer o envelhecimento cerebral precoce. Então, o famoso Alzheimer, que tanto se fala hoje em dia, pode ser, sim, ajudado no desenvolvimento dele pela perda de audição. Um fator desencadeia o outro, como né? Um fator desencadeante. Como é que eu pergunto aí? O ouvinte quer saber o objetivo do exame chamado BERA, é isso? E aí, para que serve o BERA? O BERA é um exame mais apurado para se avaliar a percepção auditiva, quer dizer, a capacidade auditiva de um paciente. Existem vários exames que a gente pode utilizar para fazer essa avaliação. O BERA é um deles. O mais comum, que se faz mais comumente, é a audiometria com imitanciometria. Não sendo possível, ele estabelecendo dúvidas, a gente ainda pode lançar mão de outros exames, como as autoemissões, como o BERA, e isso é específico para cada caso. Cada caso tem sua indicação, mas é um exame que tem função, sim, de avaliar o funcionamento do ouvido, muito útil em determinadas situações. Para certos pacientes, é ele o melhor exame que pode diagnosticar a causa de perda. Mas não é para todo paciente que tem perda de audição que ele vai ser necessário. Ok, doutor Eno Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. O telefone da CardioKid é o 3417-1016. Ou então você pode aí também ter informações, agendar sua consulta no 99667-7510, ou então o WhatsApp 98154-4453. Doutor Eno, obrigado pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta-feira, se Deus quiser. E um bom dia a todos. São 8h19.